Quando se fala em África, a maioria das pessoas pensa em savanas, em desertos, em animais selvagens e antigas civilizações. Mas existe um lado do continente que poucos conhecem, um lado envolto em lendas, desaparecimentos, lugares proibidos e acontecimentos que até hoje desafiam a lógica da ciência. Imagine um lago capaz de preservar animais de uma forma tão estranha que eles parecem ter sido transformados em pedra. Uma cidade construída há séculos com milhares de blocos de granito, sem cimento e cuja verdadeira história ainda divide especialistas. Luzes misteriosas que aparecem no céu durante décadas sem uma explicação definitiva. E uma cidade perdida que muitos exploradores juraram ter encontrado, mas que ninguém conseguiu localizá-la novamente. Coincidências, fenômenos naturais, ou estaremos diante de mistérios que escondem verdades que a humanidade ainda não está preparada para descobrir? Hoje, vamos viajar pelos lugares mais enigmáticos da África. Mas antes de começarmos o vídeo aqui, queria pedir para que deixes o teu like aqui no vídeo, que isso já ajuda muito a valorizar o trabalho que eu tenho feito aqui. O meu nome é Blink. Vamos apagar a luz, aumenta o volume do seu dispositivo e a viagem começa agora. O Lago Natron. No norte da Tanzânia, existe um lago tão estranho que durante anos muitas pessoas acreditaram que fosse amaldiçoado. O Lago Natron parece ter saído diretamente de um filme de terror. As suas águas apresentam uma coloração avermelhada intensa em determinadas épocas do ano, criando uma paisagem quase extraterrestre. Mas o que realmente chamou a atenção do mundo foram as fotografias perturbadoras de aves e morcegos encontrados mortos nas margens. Os corpos permaneciam incrivelmente preservados, com as asas abertas, os olhos vazios, como se tivessem sido transformados em estátuas de pedra. As imagens tornaram-se virais e rapidamente surgiram teorias sobre maldições, espíritos antigos e forças sobrenaturais. No entanto, a ciência oferece uma explicação parcial. A água do lago possui uma concentração extremamente elevada de carbonato de sódio e outros sais alcalinos. Quando pequenos animais morrem ali, esses minerais podem preservar os corpos durante muito tempo, criando uma aparência de estarem petrificados. Mas isso levanta outra pergunta. Por que tantos animais acabam naquele lugar? Alguns cientistas acreditam que reflexos na superfície confundem aves em voo. Outros defendem que mudanças bruscas nas condições ambientais podem ser fatais. Ainda assim, muitas comunidades locais continuam evitando aproximar-se do lago. Para elas, o Natron continua sendo um lugar onde a própria natureza parece desafiar as leis da vida. As ruínas do Grande Zimbábue. Muito antes da chegada dos europeus ao sul da África, uma poderosa civilização erguia uma cidade monumental. Hoje, restam apenas enormes muralhas de pedra. Algumas chegam a mais de 11 metros de altura. O mais impressionante é que foram construídas sem qualquer tipo de argamassa. Pedra sobre pedra, perfeitamente encaixadas. Durante séculos, exploradores europeus recusaram-se a acreditar que africanos tivessem sido capazes de construir aquela cidade. Inventaram teorias envolvendo fenícios, egípcios e até o lendário rei Salomão. Mas as escavações arqueológicas provaram que o Grande Zimbábue foi construído pelos ancestrais do povo Shona entre os séculos XI e XV. Mesmo assim, muitos mistérios permanecem. Como transportaram milhares de toneladas de granito? Como organizaram uma cidade tão sofisticada? E principalmente, por que foi completamente abandonada? Mudanças climáticas? Esgotamentos de recursos? Guerras? Ou algo que simplesmente ainda não conhecemos? Até hoje, caminhar entre aquelas muralhas gigantes provoca uma estranha sensação de silêncio, como se a cidade estivesse apenas esperando. As luzes misteriosas do céu africano. Em diferentes regiões da África Austral, moradores relatam há décadas o aparecimento de luzes que desafiam explicações simples. Elas surgem silenciosamente, mudam de direção, param no ar, depois desaparecem. Algumas testemunhas afirmam que as luzes perseguiam veículos. Outras dizem ter visto objetos luminosos pousando em regiões isoladas.
Existem explicações naturais, fenômenos atmosféricos, descargas elétricas, plasma, reflexão da luz, mas nenhum desses fenômenos consegue explicar todos os relatos, principalmente quando várias pessoas observam exatamente o mesmo acontecimento ao mesmo tempo. We were playing down over there on the log, Yeah? and then we saw something shiny, so we all ran down over there. And it was in the early morning? It was at break time. Yeah? And then we saw something shiny. And we saw two people. They were in black, tight black suit. And they had big eyes. And we didn't actually see their nose, but it was quite small. And their mouth was quite small as well. One of them was running in slow motion up across the ship. And the other one was standing beside the ship. Yeah, you made a drawing, huh? It looked like this? No, yeah, something like that. I couldn't see the eyes or the nose or the mouth. It was just blank, like a piece of paper. Até hoje, investigadores continuam analisando casos semelhantes. Enquanto isso, para muitos moradores locais, aquelas luzes não pertencem ao nosso mundo. O Reino Perdido de Opir. Na Bíblia, existe um lugar lendário conhecido como Opir. Era escrito como uma terra extremamente rica. De lá vinham toneladas de ouro, marfim, pedras preciosas e madeiras raras. Durante séculos, exploradores tentaram descobrir onde ficava esse reino. Uma das hipóteses mais conhecidas aponta para uma região entre o atual Zimbábue e Moçambique. Coincidentemente, essa área era uma das maiores produtoras de ouro do mundo antigo. Será que o Opir realmente existiu ou seria apenas uma metáfora? Nenhuma prova definitiva foi encontrada, mas a quantidade de minas antigas espalhadas pela região continua alimentando esse mistério. A cidade perdida de Kalahari. No século XIX, um explorador afirmou ter encontrado uma enorme cidade construída em pedra no meio do deserto do Kalahari. Ele descreveu muralhas, ruas, construções gigantes. Quando voltou acompanhado de outros exploradores, a cidade simplesmente havia desaparecido. Desde então, dezenas de expedições tentaram encontrá-la novamente. Nenhuma conseguiu. Alguns acreditam que tudo não passou de uma ilusão causada pelo calor intenso do deserto. Outros defendem que as ruínas foram subterradas pelas dunas. Mas existe uma terceira hipótese. E se a cidade realmente existir? Esperando silenciosamente sobre milhares de toneladas de areia. As pegadas de Laetoli. Imagine caminhar por uma planície coberta por cinzas vulcânicas. Agora, imagine que essa caminhada aconteceu há 3 milhões de anos e que as marcas desses passos ainda existem. Foi exatamente isso que arqueólogos encontraram em Laetoli, na Tanzânia. Em 1978, durante escavações, uma sequência de pegadas fossilizadas revelou que antigos hominídeos caminhavam de forma surpreendente e semelhante aos humanos modernos. As marcas pertenciam provavelmente à espécie Australopithecus afarensis, a mesma da famosa Lucy. Ainda assim, os investigadores continuam debatendo detalhes importantes. Quantos indivíduos estavam a caminhar juntos? Seria uma família, um pequeno grupo ou pessoas fugindo de algum perigo? Alguns cientistas defendem que eram 2 adultos e uma criança. Outros acreditam que havia mais indivíduos. Há também quem questione se todas as pegadas pertencem à mesma espécie. Embora existam explicações científicas sólidas para sua formação, Laetoli continua cercada por perguntas sem respostas. Cada pegada é um retrato congelado de um momento ocorrido milhões de anos antes da existência da civilização. É como observar uma fotografia deixada pelos primeiros ancestrais da humanidade. E isso, por si só, já é profundamente inquietante. O Lago Fundudzi. Nas montanhas da África do Sul, existe um lago envolto por uma névoa quase permanente. À primeira vista, ele parece tranquilo, mas, para o povo Venda, o Lago Fundudzi é um lugar sagrado. Segundo antigas tradições, as suas águas são habitadas pelos espíritos dos antepassados. Conta-se que há muito tempo, um viajante pediu abrigo numa aldeia próxima. Foi rejeitado por todos. Na manhã seguinte, a aldeia inteira teria desaparecido sobre as águas. Desde então, dizem que os espíritos dos antigos habitantes permanecem no fundo do lago. Algumas pessoas afirmam ouvir tambores durante a noite. Outras relatam sons de vozes vindo da água. Existem ainda histórias de visitantes que ignoram os rituais tradicionais e pouco tempo depois sofrem acidentes ou doenças inexplicáveis.
Do ponto de vista científico, não há evidência de fenômenos sobrenaturais, mas os antropólogos destacam que as crenças fazem parte da identidade cultural do povo Venda e ajudam a preservar o respeito pelo local. Mesmo assim, quando a neblina cobre completamente o lago, é fácil compreender por que tantas histórias nasceram ali. O meteorito de Roba. Na Namíbia, repousa um gigante vindo do espaço. O meteorito de Roba pesa cerca de 60 toneladas e é considerado o maior meteorito conhecido ainda preservado na superfície da Terra. O mais intrigante não é apenas o seu tamanho, é a forma como chegou ali. Normalmente, meteoritos dessa dimensão atingem o planeta em altíssima velocidade, provocando explosões gigantescas e formando enormes crateras. Mas Roba não deixou uma cratera evidente. Os cientistas acreditam que ela entrou na atmosfera com um ângulo muito baixo e perdeu grande parte da velocidade antes do impacto. Ainda assim, muitos detalhes continuam sendo discutidos. Como conseguiu permanecer praticamente intacto? Por que caiu justamente naquela região? E quantos outros gigantes semelhantes ainda permanecem escondidos sob o solo africano? Para os povos locais, aquela rocha sempre foi muito mais do que um objeto espacial. Ela era vista como um presente vindo dos céus, ou talvez um aviso. As pinturas rupestres do Saara. Hoje, o Saara é um dos desertos mais secos do planeta, mas milhares de anos atrás era uma região verde cheia de rios, lagos e animais. As provas estão gravadas nas paredes das cavernas de Tassili Anger, na Argélia. Ali existem milhares de pinturas rupestres. Elas mostram caçadores, girafas, elefantes e cenas do cotidiano. Mas algumas imagens chamaram particularmente a atenção. Figuras com cabeças enormes, corpos arredondados, aparências quase humanas, mas estranhamente diferentes. Na década de 1950, essas pinturas alimentaram teorias de que antigos povos africanos teriam representado visitantes extraterrestres. Até hoje, essas interpretações aparecem em livros e documentários. No entanto, arqueólogos alertam que não existe qualquer evidência científica para essas conclusões. A explicação mais aceita é que as figuras representam máscaras cerimoniais, entidades espirituais ou personagens ligados aos rituais religiosos. Mesmo assim, a aparência incomum dessas pinturas continua a despertar a imaginação de quem os observa. E talvez seja exatamente isso que as torna tão fascinantes. A África é frequentemente apresentada apenas como um continente de vida selvagem ou das grandes paisagens. Mas por detrás dessas imagens, existe um território marcado por civilizações extraordinárias, tradições ancestrais e mistérios que atravessam séculos. Alguns deles, como o Lago Natron ou as pegadas de Laetoli, possuem explicações científicas para grande parte do que observamos, embora ainda despertem perguntas fascinantes. Outros, como o Reino de Opir, a cidade perdida do Kalahar, outros como o Império de Opir, a cidade perdida do Kalahari e o ouro do Império de Mutapa, permanecem envoltos em hipóteses e documentos incompletos. E há também aqueles que sobrevivem principalmente da memória das comunidades locais, onde lendas, espiritualidade e história caminham lado a lado. Talvez nunca descobramos todas as respostas. Talvez alguns desses enigmas permanecem escondidos para sempre, mas é justamente isso que torna esses lugares tão inesquecíveis. Porque às vezes, o maior mistério não é aquilo que conseguimos explicar, é aquilo que continua desafiando a nossa curiosidade.